Olá pessoal, tudo no Boa Legal? Vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar novamente aí sobre o acompanhamento que a gente está fazendo nas estratégias aí da Tickmill, uma corretora aí, uma das grandes corretoras e uma das maiores do mundo, né? Até o pessoal comentou comigo ali nos grupos de WhatsApp e tal, estavam comentando sobre, teve uma reportagem essa semana no Fantástico, né, sobre investimentos, sobre criptomoeda. No mercado eu vejo assim, 95%, 97% do que as pessoas verem assim, que é investimentos de alta rentabilidade, investimentos que dão altos lucros e dão 50%. O Popó Freitas, né, para se ter uma ideia, o Popó Freitas ele foi uma das pessoas que perdeu R$1 milhão, se eu não me engano, em um investimento em criptomoeda, esses investimentos falaciosos, vamos dizer assim. E a promessa lá era 8% ao mês, se eu não me engano. As pessoas têm que separar, em primeiro lugar, elas têm que separar o que é investimento de renda fixa e o que é investimento de renda variável. Nos investimentos de renda fixa, no Brasil, muito dificilmente, isso eu estou falando, pessoal, em coisas que são reguladas pelo Banco Central. Então, existem estratégias de investimento, existem os bancos do Brasil, existem os bancos brasileiros, né? E existem estratégias de investimentos de renda fixa. Ou seja, todo mês o rendimento vai ser dentro daquela expectativa, ali dentro daquele padrão. Se bem que tem gente que fala que renda fixa não existe, né? Porque existe o risco de, por exemplo, assim, o investimento de renda fixa mais popular é a poupança. Só que se o Collor voltar no Brasil, ele deixa de ser um investimento de renda fixa, né? Então, a gente tem que ficar ligado nessas questões. O Brasil é um país muito arriscado. Deixar o teu dinheiro em reais brasileiros, né? O real brasileiro é uma moeda muito fraca. Então, vale muito mais a pena, não estou falando sempre, eu estou falando em algumas vezes vale muito mais a pena você deixar o teu dinheiro em dólares americanos do que real brasileiro. A gente pode ver aí nesses últimos dias, né? O real brasileiro saiu de 4,80 e pouco para 5,10 em questão de, acho que menos de um mês, em 2, 3 semanas. Então isso mostra, pessoal, como que o real é uma moeda fraca. Nenhuma outra grande moeda, euro, o próprio dólar, né, que é a base de tudo, mas o euro, o ien japonês, o dólar canadense, o dólar neozelandês, o franco suíço, cara, nenhuma dessas moedas consideradas fortes, elas acontecem claro que dadas as devidas circunstâncias, alguma volatilidade existe sim, mas essa volatilidade, essa variação abrupta muito grande é muito raro. Então dificilmente vale a pena. Eu só abri esse parênteses, agora eu quero voltar nessa questão de falar sobre investimento de renda fixa e a gente já vai lá, pessoal, para o copy trade ali, que é o que mais interessa nesse vídeo. Mas investimento de renda fixa no Brasil, pagar mais que 1%, um investimento fixo, regulamentado pelo Banco Central, não existe. Hoje o melhor que eu falo pro pessoal assim, que é o mais simples e rápido e prático para tu botar a grana e já começar a render é o PicPay. O PicPay tá pagando, se eu não me engano, 105 do CDI. Então, você quer uma renda fixa, você não quer correr risco, de certa forma, abre uma conta no PicPay, coloca no CDB lá do PicPay, é a coisa mais simples do mundo que tem para tu investir. Renda fixa, Brasil ainda é arriscado, né? Porque o Brasil é um país de risco, o real brasileiro ainda é um país de risco, mas no Brasil ainda é a renda fixa que mais paga. Agora, por outro lado, entretanto, todavia, existe a renda variável. A renda variável, o próprio nome já diz, né? Ela é uma renda que ela não se mantém. Mas o que a gente pode ver no copy trade que a gente vai ver agora aqui, existe estratégias de renda variável
que tem uma média mensal de retorno muito relevante. Por exemplo, vamos abrir aqui já e já vou mostrando para vocês dar uma olhada. Lembrando, pessoal, que o que a gente está falando aqui, tudo que a gente está falando aqui até agora, não é recomendação de investimento. A gente está fazendo apenas algumas avaliações aí para a gente, digamos assim, o caráter aqui é muito mais acadêmico e de aprendizado do que de recomendação, né? Mas vamos lá. O que eu vou falar? Estratégias de renda variável. Aí uma coisa muito séria que as pessoas têm que ter cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado e tem que entender. Existem estratégias de renda variável que elas não são... Vou resumir assim, existem duas formas de você perder dinheiro no mercado financeiro. A primeira forma é você ser vítima de um golpe. É um sistema próprio feito, uma pirâmide para tu botar a tua grana lá e perder. Outra forma de tu perder dinheiro é tu abrir uma conta numa corretora que seja regulada, que seja o Banco Central daquele país. A gente vai falar da Tickmill aqui, que é regulada no Reino Unido, que é um país muito bacana, um país muito legal. A regulação lá é bem rígida e tal. Mesmo assim, você está falando em renda variável. Você pode perder todo o teu capital investido. Tá entendendo? Não existe renda variável com garantia de retorno, nem de devolução do teu capital investido. Então, você tem que ficar... Esses dias aí, teve lá o sobrinho do ex-presidente do Banco Central. Ele montou um fundo de investimento, pessoal, tudo legalizado, tudo no Brasil, seguindo as normas do Banco Central, da Anbima, tudo 100% top da galáxia. Aí ele tinha captado, se eu não me engano, 500 milhões. Se você botar no Google, você vai achar lá, sobrinho do Banco Central, 500 milhões, coloca lá, tu vai achar no Google. E aí o que ele fez? Ele captou esses investidores, esse investimento, e fez um investimento onde o investimento foi contra a posição dele. Então ele foi lá e viu a empresa X, vamos dizer assim, a empresa, seja a empresa que for. Nesse momento a empresa está muito boa, os balanços dela estão muito bons, a empresa está dando lucro. Vamos dizer assim, agora teve um caso bem emblemático aí sobre a Azul Linhas Aéreas. Cara, a Azul Linhas Aéreas aí está muito boa, muito top, muito legal. Vamos investir tudo de uma vez só e vamos colocar todas as fichas, vamos dizer assim, no investimento na Azul. E Deus me livre que aconteça, mas vai que um avião tem algum problema, entendeu? E tem algum tipo de acidente com um avião da Azul. O que vai acontecer? As ações da empresa vão cair. É a mesma coisa Boeing, a mesma coisa essas grandes empresas de aviação. O Warren Buffett fala sobre isso. Ele fala que nunca investiu e nunca vai investir na empresa de aviação, porque a partir do momento que cai um avião, as ações da empresa despencam. Então, esse sobrinho do ex-presidente do Banco Central fez uma aposta nesse tipo, só que não era um avião. Estou dizendo assim, só para vocês entenderem que você pode perder dinheiro na renda fixa legalizada, a mais legalizada de todas, a mais rigorosa, a que segue os padrões mais, você pode perder também. Ele perdeu 500 milhões de reais de investidores. Então, vocês têm que ter isso em mente, que renda variável, ela é arriscada, né? Tem uma estatística que diz que de 70% a 97% de quem investe na renda variável, né, no day trade e tal, perde dinheiro. Então, isso daqui é uma coisa super complexa, que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, muito discernimento, né? Mas vamos lá. Vamos acompanhar, né? Eu vejo assim, tem muita gente que fala sobre copy trade, que fala sobre fundos de investimento, que fala sobre um monte de coisa. E tem gente fantástica, assim, tem gente que sabe mesmo do que está falando, e você vê assim, você fala, nossa, cara, que bacana. Principalmente em relacionados a fundos de investimento. Só que o que é o detalhe? Os grandes fundos de investimentos, eles não aceitam, muitos, você depende lá de tipo $1 milhão, você tem que ser $1 milhão.
você tem que ser um investidor qualificado, você tem que... Então é muito complexo, de certa forma, você conseguir um bom fundo de investimento não sendo um grande investidor. O que a gente está falando aqui são investimentos a partir de $50, $100, $200, são o mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho assim, menos que $1.000 é muito difícil você ter um resultado interessante. O bacana é você testar ali com $50, com $100, para tu ver se realmente isso faz sentido para você. Você vai lá e deixa 1 mês, deixa 2 meses, deixa 3 meses, e aí você analisa e vê assim, não, pera aí, eu coloquei $100 e agora eu tenho $120. Nossa, eu consegui um resultado de 20% em 3 meses. Isso é fantástico, né? 20% em 3 meses ou digamos que você consiga 30% em 3 meses, 10% ao mês. Você vai olhar e falar, nossa, isso é fantástico. É claro que tem todo o risco. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes, o pessoal analisa muito superficialmente. Muito superficialmente. Eu estou aqui para mostrar para vocês que, cara, tem que ter profundidade na análise, né? Tem que analisar de forma mais profunda. E um dos grandes problemas que eu vejo que as pessoas fazem é assim, ó. As pessoas vão pro copy trade e elas, não vou dizer que elas não sabem nada, mas elas estudam muito pouco, né? E veem, e são, digamos assim, deixa eu entrar nesse primeiro aqui só para mostrar para vocês. Elas são influenciadas por pessoas que às vezes não têm noção do que estão falando, né? Mas vamos lá. O copy trade da Tickmill aqui, ó, que é o que a gente vai falar hoje, ele mostra aqui, ó. Vamos ver se está aqui as informações. Start no. Uma coisa bacana aqui é sobre o ranking. Eles estavam passando esses dias aqui. Que é muito... Cara, eu achei meio ruim assim essa questão deles... Tipo, toda a empresa, ela tem seus rankings, né? Ela divulga o ranking de suas estratégias, né? Então, a Tickmill não é diferente. Você vai acessar o site da Tickmill, você vai aqui em... Deixa eu ver aqui onde que é. Partners, não, promoções, não, plataformas, isso, plataformas. E aí você vai em copy trade, né? Não, aqui ó, trading. Aqui ó, trading Tickmill Social Trade, copy trade e social trade. Então, para você acessar quando você acessa o copy trade da Tickmill, você vai ver o ranking, né? A própria Tickmill, ela disponibiliza um ranking com as estratégias que possivelmente sejam as melhores. Só que elas, muitas das vezes, elas são as melhores para a corretora. Elas podem não ser melhor para você. Então, você tem que ficar ligado nisso. E aqui, ó, aqui tá os top traders que eles colocam. Mas tá, por que eles são top traders? Eu até conversei com o pessoal da Tickmill. Eu até gosto muito do atendimento da Tickmill. Eles respondem rápido a gente e tal. Só que eles não me disseram exatamente como que é feito esse ranking. Não me disseram, ó, aqui, por exemplo, assim, esse daqui é o primeiro, é o número 1, né? Ele tá com um lucro absurdo aqui, ó. Ele fez $259 mil de lucro. Fez 47% no total. O drawdown dele, né, que é o rebaixamento. Lembra no outro vídeo que a gente já viu lá, que é um drawdown relativamente baixo. Ele tá com um total depositado na corretora de $800 mil. Então, esse daqui realmente ele tá muito bom, ó. Só que qual que é o detalhe, né? O detalhe é que ele é meio chove não molha, né? A gente pode ver aqui, ó, que ele eu vou abrir até aqui para mostrar para vocês o que é uma estratégia chove não molha. É só clicar com o botão direito em cima e abrir nova janela, né? Só para vocês entenderem que eu acredito, cara, que essa estratégia é muito boa, realmente, né? Só que pro cara tá com um lucro de $250 mil é porque ele não é qualquer um, né? $250 mil
é uma estratégia aí super interessante. E ele está com 800 mil dólares na corretora. Então, nossa, estratégia a princípio muito boa. Só que qual que é o detalhe do chove e não molha? Chove e não molha é a estratégia que acontece isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, ele tem uns drawdowns aqui, uns rebaixamentos meio alto, mas o duro é isso daqui, ó. Se eu colocar o mouse aqui, ó, eu vou ver que nesse período aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele estava com 26% de retorno. Tá vendo? Aqui quando eu vou com o mouse em cima, ele vai me dar a data. Então ele vai me dizer que no mês 11 do ano 22. Então, guarda essa mensagem na tua cachola aí. No mês 11 de 2022, ele estava com 27% de retorno, que é muito bom, né? Ele fez um retorno aqui num período de tempo relativamente curto. Só que o que acontece? Se tu tivesse botado grana nesse dia 18 de 11 de 2022, e você esperasse, ficasse sentado, esperando, até o dia... Vamos vir aqui, ó. Até o dia 23 do 9 do 28, aqui a gente está falando em quase um ano. Então aqui, ó, 11,22, tá entendendo? 11,22, ele estava com 29% de retorno, e 9,23, ele estava com 29% de retorno. Todo esse período aqui, ó, que é praticamente um ano, todo esse período aqui, ele ficou no chove e não molha. Ele ganhou, perdeu, ganhou, perdeu bastante nesse período aqui, né? Perdeu, aí voltou. Aí agora que ele está se restabelecendo aqui, ó. Tá com 46% e tal. Então, esse tipo de estratégia aqui faz jus em estar em primeiro lugar no ranking? Depende. Depende dos teus objetivos financeiros. Porque o que acontece? Uma estratégia dessa daqui, olha só, ela está com um PL aberto aqui, ela está negativa 3 mil dólares. Então, esse tipo de estratégia, pessoal, ele depende de um capital relativamente alto, né? Então, se você não tem aí, isso aqui eu gosto de ver também, ó. Então, ele ganhou bastante no início aqui, aí meses negativos, meses no 0 a 0, meses negativo, último mês negativo, agora se recuperou um pouquinho. Então, a média mensal dele, isso daqui é um dos itens mais importantes que você tem que analisar, né? Média mensal dele de 2,82%. É claro que essa média é muito alta ainda. Só que para o Brasil aqui, que a gente tem uma taxa, uma Selic a quase 13%, né? Agora baixou um pouquinho, mas a gente consegue aqui no Brasil em torno de 1% ao mês, né? É claro que tem desvalorização, tem inflação e tal, mas uma estratégia que depende de um volume de capital relativamente alto, né? A gente está falando de estratégia que roda 200 mil dólares, ali, 800 mil dólares. Para ter um retorno de apenas 2% ao mês, será que vale a pena? Não sei. Para estar em primeiro lugar no ranking, eu acho que dificilmente uma estratégia dessa daqui faz sentido. Mas não é uma estratégia ruim. Olha só, ele está 400 dias ativos. Então ele está muito, muito bacana essa estratégia aqui. Mas eu acho que existem melhores. Vamos lá. Essa Two Beards aqui, ó. Essa daqui, para quem viu o meu artigo lá, falando sobre as estratégias, né? Vai no Google e coloca lá. Copy Trade, Tickmill. Não, acho que essa outra aqui. Melhores estratégias Tickmill, alguma coisa assim. Você já vai ter acesso a esses. Deixa eu colocar aqui, Copy Trade Tickmill. Aqui, ó, vamos botar no Google. Pra gente fazer bem certinho aqui, ó, você vai colocar no Google Copy Trade Tickmill ou Tickmill Copy Trade melhores estratégias. Olha só, você vai ver que em primeiro lugar no Google aqui, né, que é o resultado que não é patrocinado, vai aparecer aqui as estratégias que eu, no dia 17 de agosto de 2023, né, que já faz um tempinho, as que eu elenquei dentro desse artigo aqui, ó, vou abrir o artigo aqui, que eu elenquei como
as melhores na minha concepção, na minha avaliação, né? E aí, olha só, a estratégia, a Two Birds ali, a dois pássaros, ela já tá aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Ela tá em primeiro no ranking que eu coloquei aqui. E agora, dentro da... Será que o pessoal da TickMill me escutou? Colocou no topo ela? Porque ela é muito boa, realmente muito boa. Ela é pesadinha, que a gente chama, né? Ela depende de um volume de capital um pouco maior. Ela trabalha com 121 mil dólares. Mas, não, ela trabalha com 80 mil dólares, né? E ela fez de lucro 121 mil dólares. Então, é uma estratégia muito boa. Só que ela vai depender. Vou clicar com o botão direito, vou abrir uma nova janela. E vamos ver do último mês lá que a gente fez a análise. Até hoje, se ela melhorou, se ela piorou, se ela tá boa, se ela tá ruim. Deixa eu fechar até essas outras aqui que tá... Vamos deixar, ó. Two Birds, ó, ela tá em terceiro lugar no ranking geral, né? Tá com um total de retorno aqui muito bacana. Só que ela depende, se eu não me engano, de no mínimo 3 mil dólares para rodar. Então, estratégia que depende um pouco mais de investimento, mas mesmo assim, olha só, ela teve esse problema aqui, vamos dizer que são um mês inicial aqui bem negativo. Bem negativo não, né? Porque ela teve um negativo aqui de 14,62% ela ficou negativa. Mas você vai me falar, Rafael, isso é muito, isso é pouco? Ó, se tu botasse lá 10 mil dólares, você teria 1.400 dólares negativos, né? 14%. Então, se você olha para o negócio, imagina só, botou lá 10 mil dólares, ou 10 mil reais que seja. E aí, no outro dia, você foi lá ver e você não tem mais esses 10 mil. Você tem 86, né? Você tem 80, se colocasse 100, né? Seria 850. Então, é difícil, né? Você lá, 10 mil dólares, de repente você tem 8.600 no outro dia. Tu olha e fala, nossa, mas espera aí, cadê minha grana? Né? Então, se você tem estômago para tu aguentar, vamos dizer assim, essa volatilidade aqui, ó. Aqui a volatilidade máxima dele foi de 20%. Então, 19,24, né? Mas você está entendendo que se tu bota lá 1.000 dólares, você vai colocar 1.000 dólares hoje e amanhã você pode olhar lá e tá 20% a menos. Então vai estar 800 dólares. Tá entendendo? Essa foi a volatilidade máxima dessa estratégia. Pode acontecer de novo? Pode acontecer novamente. Aconteceu nos últimos meses aqui? Não aconteceu. Olha, só tá de vento em polpa. E essa não é uma estratégia chove e não molha. Por quê? Porque ela é uma estratégia que, ó, o máximo que ela ficou parada, vamos dizer assim, com pouco resultado, foi aqui, ó, do mês 5, 23, até o mês 8, mais ou menos, que ela ficou aqui como se fosse no 0 a 0 nesse período aqui. Só que foi um período que não foi muito longo também, foi um período relativamente curto. Mas ela ficou aqui, ó, foi mais ou menos esse período aqui que ela ficou meio com resultados mensais, ó, 1%, né? Mas a média mensal é uma média consideravelmente alta, né? 5,38% de média mensal é uma média mensal muito boa. Vamos ver as outras estratégias lá. Estratégia que a gente estava vendo essa Fortuna Max aqui, ó, Fortuna Max TCM. Olha só, essa daqui ela exige um pouco menos para ser ativada. Ela exige apenas 500 dólares. Então, é uma estratégia que, principalmente para quem está iniciando, vamos abrir uma nova janela aqui. Principalmente para quem está iniciando, é uma estratégia que não é tão... Não depende de um capital muito alto. Então, se você perder esse dinheiro, se você está experimentando aí uma estratégia de copy trade e você perder os 500 dólares, não vai ser tão ruim assim, né? Do que você perder 3 mil dólares, que seria aquela outra estratégia ali. Então, vamos lá. Olha só. Essa estratégia, ó, ela está na posição 112. Eu não entendi por que teve essa variação tão alta. A TickMill mudou, parece, o sistema deles para identificar
as estratégias, não sei. Mas isso é bem complicado, pessoal, porque é como eu disse para vocês. O ranking da corretora não é o seu ranking, né? Cada pessoa deveria, até uma boa ideia aí para dentro eu já conheço outros sistemas de copy, que você vai colocando as suas informações e você vai filtrando. Por exemplo, eu quero investir no máximo $1.000, então ele vai trazer as estratégias que o valor máximo é $1.000. Eu quero investir $50, ele vai trazer todas as estratégias de acordo com o valor de $50. Então, você tem mais vantagens, né? O copy trade da Tickmill, como eu disse, ele está começando ainda, ele tem o quê? 3 meses, 4 meses. Então, é um copy trade que não tem muita opção ainda, mas eu acho que ainda o pessoal pode melhorar bastante. Mas vamos lá. Essa estratégia aqui está com $700 de resultado. Vamos ver aqui para baixo. Olha, já tem 5 copiadores. Então, esse aqui é o número de pessoas que estão copiando essa estratégia. São 5 no momento. Aqui, ó, a média mensal dele é um pouco menor do que a anterior, mas 4,18 é uma média mensal aí relevante. Uma média mensal aí que pode ser considerada bem interessante. Ele teve só um mês negativo, né? Então, é um outro ponto também positivo sobre isso. Faz vários meses aí, faz já mais de um ano, né? Um ano ia bater em maio aqui, né? Maio até maio, um ano. Então aqui já faz aqui maio aqui. Tava deixando março. Então faz um ano e 5 meses com o mês agora. Então é uma estratégia que está se provando aí ser muito interessante, né? É claro que tem aqui algumas variações, tem um drawdown aqui relativamente alto, né, que aconteceu nesse período aqui, mas é uma estratégia aí que já está quase 500 dias, 499 dias ativa, são quase 500 dias aí de atividade, e ela pode ser ativada com $500, mas o pessoal recomenda rodar ela com $1.000. Isso aí, vamos para frente aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Pessoal, aqui vocês podem ver mais informações sobre o que está sendo operado, os instrumentos no caso, né, quais são os ativos que a estratégia opera. Então, tem várias informações aqui que vocês podem ir clicando e vendo aqui mais informações antes de vocês ativarem a estratégia. Isso é bem bacana. Olha, opera o dólar canadense versus o dólar australiano versus o dólar neozelandês, euro versus libra esterlina, euro versus dólar, GBP. Cara, são vários ativos aí que ele trabalha e está com resultado aí bem relevante. Vamos para frente. Outra estratégia que a gente tinha falado, e vamos falar mais do ranking também. Um detalhe, pessoal, sobre o ranking aqui, vamos voltar no ranking da Tickmill. E aqui, então, a Two Beards lá, né, que a gente tinha falado, uma estratégia que está muito relevante. Vamos ver aqui, só que isso aqui é o detalhe, isso aqui é o problema do ranking da Tickmill, que eles não resolveram ainda. Não resolveram. Por quê? Porque olha essa estratégia aqui, Essa estratégia está com, deixa eu rodar um pouquinho para baixo, ela está com 99%, 99,98% de retorno negativo. É uma estratégia que quebrou. É uma estratégia que tinha $50 mil nela e hoje, nesse momento, não tem mais nada. Por quê? Porque ela chegou a 99,99% de perca. Ela perdeu tudo. Só que, pelo que eu entendi, a estratégia perde tudo e aí o investidor investe novamente. E aí vamos até abrir ela para ver aqui, a bandeirinha aqui é da Turquia, né? Então, esse tipo de estratégia não deveria estar aparecendo ali entre as melhores, né, do ranking ali, a top 4, top 5, né? Porque é uma estratégia que já perdeu tudo. O flutuante dela aqui, o cara fez um depósito de $10 mil, tá entendendo? Pelo que eu vi, a estratégia quebrou, chegou no máximo de drawdown, e aí o dono da estratégia foi lá e botou mais $10 mil. Deve ser um cara que tem muita grana, porque pro cara perder $47 mil, né? Esse é o flutuante ainda. E aí botar mais $10 mil é um cara meio maluco, né? Mas
fazer o que? Ó, conseguiu dobrar o capital e aí, quem sabe ele sacou. Cara, olha, é uma estratégia super antiga. Ó, se for ver aqui, ela tem mais de 1000 dias ativa. Mais de 1000 dias. Estratégia bem antiga. Só que tá essa bagunça. Ó, teve um resultado bom no mês e aí virou uma bagunça os outros meses. E o complicado é que a Tickmill deixa essas estratégias aqui no ranking. Não faz sentido. Não faz sentido esse tipo de estratégia tá figurando aqui entre as 4 melhores. Estão entendendo? Uma estratégia que já quebrou praticamente. Aí o cara botou mais 10 mil dólares. Aí a estratégia tá no topo do ranking. Isso daqui não faz sentido nenhum. Qualquer pessoa que entende o mínimo do mínimo do mínimo sobre estratégia de investimento sabe que isso daqui não faz sentido. Isso pode confundir as pessoas. Então, eu vejo assim, a Tickmill, pelo tamanho que ela é, pela grandeza que é a corretora, né? Deixar isso daqui acontecer. E eu falei isso no vídeo anterior, né? E aí fazia sentido no momento que botamos o copy trade hoje. E aí a gente tá arrumando ainda para ver como é que vai ficar. Beleza, mas até que ponto vai aparecer essas estratégias com esses resultados absurdamente negativos, né? Então, não faz sentido. Mas vamos lá. Bacana é a gente estudar para a gente não cair nessas, né? Não ir para esse lado. Olha só. Algumas outras estratégias aqui. Tem algumas estratégias que a gente vê. Ó, uma brasileira aqui, ó. Bandeirinha do Brasil aqui, ó. Bacana. Eu vejo muita estratégia brasileira entre as melhores, assim. Isso é bem relevante. Ele está com 164% de retorno. Vamos dar uma olhada nessa estratégia aqui, ó. Infinity Prospect. Lembrando, pessoal, no outro vídeo a gente falou sobre... Olha, isso daqui é um outro detalhe bem interessante. Ó, essa estratégia está com 16 dias. 16 dias é uma estratégia que não tem consistência, né? Consistência, como a gente falou no outro vídeo lá, 200 dias, 1 ano, aí é uma estratégia que tem consistência. Uma estratégia com apenas 16 dias, eu também acredito, eu, Rafael, falando, eu acredito que ela, claro, tá em 7º lugar aqui, ó, tá em 7º lugar, 7º lugar, né? Cara, dá o draw pequeno, dá o baixo, mas, e ele fez um investimento relativamente alto, né? 45 mil dólares, pelo que eu sei, não dá para entrar com conta demo dentro da Tickmill para tu rodar estratégias e tal. Então, esses 45 mil dólares aqui são 45 mil dólares, né? Ele fez um depósito de 17 mil dólares, tá vendo? E fez uma retirada de apenas 100 dólares no último mês aqui. Então, ele botou 17 mil dólares e em 16 dias ele fez 45 mil dólares. Tem uma coisa até que o Bruno falou. O Bruno, eu acho que ele é responsável pelo Latam, que a gente fala, né? Pela Latinoamérica aqui, da Tickmill. E ele fala assim, não inventaram nenhuma forma até hoje de você conseguir ter um resultado positivo muito alto sem assumir um risco muito alto. Então, essa estratégia aqui, muito bacana, muito boa, só que ela está assumindo um risco super alto também. Então, 16 dias ela fazer ela dobrou, ó, 164%. 164% em 16 dias. Ela está arriscando muito. Está arriscando muito. Não tem como fazer isso daqui sem arriscar. Mas o resultado está muito bacana. Ela não teve drawdown muito baixo, né? Apenas quanto drawdown? 15%. Então, se a gente for ver aqui, se eu não me engano é ouro, né? Shao USD. Vamos clicar. Ó, o mínimo que ele dá de sugestão são 200 dólares apenas para ativar a estratégia. Eu acho difícil você conseguir acompanhar uma estratégia que está com 45 mil dólares com apenas 200 dólares. Então, tem que ter cuidado, pessoal, que isso que está escrito aqui não foi escrito pela Tickmill. Isso daqui, o que foi escrito
pelo dono da estratégia. E aí o que é o complicado? O complicado é que o dono da estratégia pode escrever qualquer coisa aqui. Ele está interessado em pessoas que sigam a estratégia dele e, não vou dizer que todos, né, mas alguns, quem sabe até a maioria, coloca a estratégia aqui para as pessoas seguirem, e se essas pessoas perderem dinheiro, você está entendendo que o dono da estratégia ele só ganha dinheiro, ele não perde dinheiro, né? Então, às vezes, é claro que ele pode perder o dinheiro dele que está aqui, isso ele pode perder sim, mas quando você ativa uma estratégia e paga a comissão para ele, se tu perder, ele não vai devolver o valor que você pagou de comissão para a estratégia, entendeu? Então eu vejo muito, tem algumas estratégias que trabalham nesse sentido, super alavancadas, super arriscadas, é como se fosse, como que eu posso dar um exemplo assim, estratégias focadas mesmo em ter resultados no curto prazo, trazer pessoas empolgadas para investir, só que isso não ser consistente, isso não ter resultado no médio, longo prazo, até no curto prazo, né? Porque às vezes se a pessoa entrar com $200 com a estratégia aqui e ele tiver um rebaixamentinho relativamente baixo aqui, já vai acabar com a estratégia, já vai com os teus $200, né? Então tem que ter cuidado, pessoal, tem que ficar ligado, porque resultados muito expressivos como esse daqui tendem a não se manter por um período de tempo muito longo. Vamos voltar aqui em retorno, eu quero dar uma olhada aqui embaixo, ó. Ele não tem, deixa eu dar um F5 aqui. Não, já puxou. Olha só, mês passado, setembro, ele fez 70% de retorno, e esse mês ele está com 53% de retorno. Então a média mensal dele, olha, a média mensal dele está em 160, é isso? Não, tá errado, aqui tá somando, né? Aqui tá a média mensal. Aqui, ó. Ali é o total. Ele tá com 38% de média mensal. É muita coisa, né? 38% de média mensal é um resultado fantástico, mas, como eu já disse, o risco que ele tá tomando é um risco muito alto e com $200 eu acho que... Vamos clicar em Invest aqui e ver se ele aparece $200. Eu acredito que com $200 é inviável. Não tem como, ainda mais porque o dólar não, o Shao, né, que ele está trabalhando, que é o ouro, ele é pesado. Ele cada pip, cada variação do ouro compromete um valor respectivamente alto em relação ao Forex que eu estou falando, em relação a euro, a dólar, a ien japonês e tal. Então, com $200, não vou dizer que é impossível, mas é a questão do provável e do viável, né? Cara, provavelmente tu não terá um resultado muito positivo. Uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço bastante, é assim, testar, pessoal. Testar. É claro que para testar a gente tem que ter dinheiro, né? Tem que ter um pouco de desprendimento, né, do capital. Porque o risco é alto. Então, eu tenho uma frase que eu sempre falo. Olha aqui, vamos ver se ele vai aparecer. Está bem lento esse... Não sei se é o site da TIC, o meu computador aqui. Mas está bem lentinho. Vamos lá. Uma frase que eu sempre falo é assim, ó: nada resiste a um bom teste. Então, nada resiste a um bom teste. Olha só, ele colocou aqui, ó, $200. $200 que é o mínimo para investir nessa estratégia. Eu acredito que seja muito pouco, né? Mas como eu disse para vocês, nada resiste a um bom teste. Então, se você, não, eu quero ver se isso daqui realmente faz sentido, e você entende um pouco sobre alavancagem, sobre tamanho de lote, sobre, né? Cara, tem que ficar ligado, porque se ele for fazer aumento de posição, se ele for fazer martingale, alguma coisa assim, que eu acredito que ele possa estar fazendo, para ter um resultado desse absurdamente alto, o risco vai ser
muito alto, e aí a probabilidade de tu perder é muito grande. Então, fica ligado, mas para teste, se você, eu tenho $200 aqui sobrando e não tô nem aí se eu perder. Então, tu vai lá e testa, porque é um resultado muito, muito expressivo. Imagina, 16 dias, 164%. Muito bom. Agora, manter isso, pessoal, que não é fácil. Beleza? Se manter a metade, se manter 10%, isso já está ótimo, né? Mas vamos lá. Outra estratégia aqui, ó, $137 mil de retorno. Um retorno muito bom. Vamos lá. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara perdeu $125 mil. $125 mil de loss, de perca. 99%. Outro cara que não poderia estar aparecendo aqui, tá entendendo? Um cara que não sei, não deveria estar aparecendo aqui. Ele fez um novo depósito, parece que de uns $30 mil, 36. Mas, olha outro cara aqui, ó, 71% de retorno negativo. Esse outro aqui, não, esse aqui tá bonzinho, esse aqui tá legal até. Fazendo 13%, mas eu não entendo, ó, 13% de retorno. Vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir. Por que um cara que está com retorno total de 13% está aparecendo nos top 10 aqui quase, né? Tá no top 11. Tá entendendo? Eu acho que assim, 13%, e aí o outro aparece com 100 e poucos por cento aqui do lado, ó. Então esse ranking aqui tá muito fora do contexto. Aí eles falam assim, eu conversei com o pessoal, eles falam assim, nos reservamos ao direito de não informar como montamos nosso ranking. Nossa, ainda bem que não conto, porque sei que critérios, né? Mas vamos lá. $32 mil aqui ele tá rodando, né? E ele tá fazendo 13%, foi o que eu falei, né? 13% de retorno. Por que ele tá nos top? Não sei, cara. Não sei, não dá para entender esse ranking deles, ó. Ele teve um mês de 9%, outro mês de 2%. Tá com uma média mensal relativamente baixa. Não é uma média mensal top. Não sei, cara. Simplesmente. E não é uma conta muito antiga também, né? Você vê que faz 130 dias que ela está ativa. Então, é uma estratégia que eu não sei por que está no topo. Quem sabe pelo volume de capital, se de $32 mil que ele botou, pode ser. Então, não dá para saber exatamente. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho a outra estratégia aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, das melhores, que foram, lembrando que essa daqui tá muito top, né? Tá lá no começo. A Fortuna Max TCM é uma estratégia também que tá bem bacana, tá se mantendo muito boa. Vamos dar uma olhada nessas outras aqui, ó, que também estavam ali terceiro lugar, quarto lugar, que são estratégias aí que a gente já viu que são estratégias que fazem sentido, né? Só que a gente sempre tem que ter cuidado, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente consegue abrir elas aqui e ver se elas estão... Ó, essa daqui está na posição 34, né? Posição 34, mas olha só, $8 mil. Está com um retorno de 133%, cara. Retorno muito bom. Média mensal, vamos ver a média mensal lá embaixo. Olha só, ele teve um drawdown aqui, ó, isso daqui tem que ter cuidado, pessoal. Ele teve um rebaixamento. Tem um mês negativo aqui, ó. Só que o mês negativo com 4% não é nada assombroso. E está com a média mensal de 4,83. Muito bacana. Mês passado fez 10,77%. Mês atual está fazendo 0,28%. Esse mês começou agora também, então não tem muito que ver. Mas está com retorno aí bem relevante, né? Chega a fazer 15% no mês aqui, ó. Então, estratégia bem joia. E está se mantendo. O mais interessante é isso. A gente voltar aqui e dar uma olhada e falar assim, nossa, mas espera aí. A gente avaliou o mês passado, estava bom, e esse mês continua bom. Olha, estratégia com 533 dias. Muito bacana. Dá o draw um pouco alto, 30%, mas sem dor, sem ganho, né, pessoal? Tem que ter um rebaixamento aí para
para ter um resultado. Ela é um pouco daquela que eu falei da chove e não molha, né? Por que a chove não molha, Rafael? Porque desde o mês 10, se tu tivesse entrado mês 10 do 22 até hoje, ela tava no 0 a 0 praticamente. Então esse problema da estratégia, ele é bem sério. Ele tem, ó, e esse mês tá ruimzinho também, ó, menos 6% esse mês. Mas olha só, teve mês que fez 34%. Então, só que o resultado médio mensal pra gente que mora no Brasil, eu vejo assim, o pessoal que mora fora do Brasil, 2, 3% é um absurdo, é muito bom. Só que no Brasil a gente tem a renda fixa que paga 1% praticamente. Então, esse tipo de estratégia aqui na renda variável. Para que tu vai correr risco, né? Pensa assim. Para que tu vai correr risco de buscar 2% ou 3% se tu bota no PicPay e tem 1% praticamente, sem você fazer nada e sem risco? O PicPay ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se tu bota no PicPay a 1%, com garantia de até 250 mil, né? O FGC garante 250 mil. Se o PicPay quebrar, o governo te paga 250 mil garantido. Então, cara, esse tipo de estratégia para gringo pode ser que até vale a pena, porque lá o que a renda fixa paga é muito baixo, né? Mas aqui para brasileiro, estratégias desse tipo aqui já não fazem muito sentido. Vamos lá, olha só esse drawdown, pessoal. Estratégia que a gente comentou da vez passada. Eu acho que ela não tava com um drawdown tão alto assim. Vamos ver o que houve. Meu sapato, olha só. Ela perdeu tudo que ela ganhou. Cara, isso daqui, pessoal, é ótimo para vocês verem. Para vocês verem como que é complexo. Como que é difícil mercado financeiro. É muito difícil, é muito complexo. E se manter positivo é muito difícil. É muito difícil. O que esse cara fez? O que esse cara aprontou? Olha só. Cara, ele saiu aqui, ó, do dia 9, tá vendo? Dia 9 não, desculpa, mês 9, que foi o mês passado. O dia 26, o final do mês passado, dia 26, ele tava com 198% de retorno, que é onde é que eu tô com o mouse aqui. Aí, do dia 26 até o dia 20 até o dia 3, né? Até o dia 1º, ó, aqui é dia 1º e aqui é dia 3, que foi ontem. Esse cara foi para menos 15%. Cara, complicado. Isso assim é muito... Não vou dizer que é até típico, né? Só que a estratégia dele já é um pouco mais antiga, né? Mas mesmo assim isso é relativamente típico. A pessoa, ela começa a ter um resultado relevante e aí... Opa! Deu uma chuva aqui, até a luz se foi. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se volta a luz aqui. É o blackout da estratégia que deu ali. Pessoal, eu quero ver se volta aqui, mas isso é clássico, pessoal. Isso é clássico do pessoal. É a questão do medo e da ganância, né? Às vezes a pessoa tem um resultado positivo e aí se empolga e alavanca a conta e acaba perdendo tudo. Então, esse tipo de estratégia aqui é bacana a gente ficar ligado e ver que isso pode acontecer com qualquer estratégia, né? Toda estratégia tem risco e a gente tem que ficar ligado para não arriscar mais do que a gente possa perder, né? Tem que ficar ligado sobre os riscos de cada estratégia. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou parar esse vídeo agora aqui e vou ver se eu consigo postar um próximo falando sobre mais estratégias, mais informações. E é isso aí. Valeu, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.